Ruth pode se aceitar, ela é assim mesmo, viu, irmãos? Ela sempre foi assim mesmo, muito espontânea, mas tem um ótimo coração em nome de Jesus, amém? Deus é tão bom, irmãos. Nós estamos encerrando aqui, né, a terça-feira do mês de abril, e nós estamos falando a esse mês do foco, né? O foco, manter o foco, né? Manter o foco nas coisas de Deus, no reino de Deus. E isso é muito importante, irmãos. Temos vivido assim num tempo de muita distração, num tempo de muita dificuldade, mas não deixe que nada disso, como já foi falado hoje aqui, irmãos, que venha, na verdade, quebrar a tua aliança com Cristo, amém? Não deixe. Eu quero ler com vocês hoje, complementando o que a Jaque falou e também o Tiago também, o que o louvor já cantou, que nós já oramos debaixo dos testemunhos. Eu quero que vocês abram 2 Coríntios capítulo 4. Por que nós desfalecemos, né, irmãos? Porque nós estamos vivendo um tempo de tanto desfalecimento, de tanto desânimo, né? De tanta impedimento. Achei até interessante porque o Tiago, irmãos, eu chamo ele de Sete Dom, né? A gente chama ele de Sete Dom. Esse aí foi apelidado, acho que até o pastor Pedro se lembra. Eles foram no monte, não sei se o Pedro estava junto, né? Não estava? Então estava ele, estava, né? Eu sei que o Elton, né? Estava o Elton, tudo. E Deus naquele dia derramou sobre ele, né, uma unção lá do alto. Ele é profeta, irmãos, é que ele é muito tímido, mas quando Deus usa ele, usa mesmo. Então hoje, para cantar esse louvor, foi Deus que usou, porque ele não veio mesmo aqui para cantar. É muito difícil, ver que não está um mês saindo, pensando em cantar esse hino. E quando a Ruth deu a oportunidade, ele veio para orar, mas no fim aproveitou, porque sabia que era do Senhor esse louvor, para dizer para nós marchar, para nós continuar. Porque, meus irmãos, Deus está na casa, amém? E quando Deus está na casa, Ele fala do jeito que Ele quer. Ele fala através da criança, Ele fala através do louvor, da oração, do testemunho, da palavra. O Senhor, Ele vai nos conduzindo debaixo daquilo que Ele quer de nós, que Ele quer falar conosco, né? É um meio de ter um diálogo conosco. Então, o culto tudo é espiritual. Desde que você entrou aqui, é espiritual, amém? A gente fala assim, mas talvez isso não, mas tudo gira em torno da espiritualidade de Deus, para a nossa espiritualidade também, amém? E eu estava lendo hoje pela manhã, esse texto lá em 2 Coríntios capítulo 4, onde Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Aí você vai dizer, mas por quê? O que tem a ver com o foco? O que tem a ver de buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, para que todas as coisas sejam acrescentadas? Então nós vamos ver, irmãos, amém? Por que você não pode? Por que nós não devemos? O que não nos deixa desfalecer e retroceder? Amém? É algo muito importante para nós. Abra suas Bíblias. Abriram? Eu vou ler, é um pouco extenso, mas diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o vosso evangelho está encoberto, para o que se perdem está encoberto, mas nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos os seus servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós, em nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para
vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos e também por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou a Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação da graça da glória de Deus. Amém, irmãos? Talvez você vai dizer assim: poxa, mas a senhora leu aí e eu não entendi nada, eu queria ver essa palavra comigo. Quando o apóstolo Paulo, querido, ele reconhece que o seu ministério, o ministério de Paulo, era o ministério da nova aliança. Amém? Nós não podemos esquecer da nova aliança. E Paulo, ele prega quem? Ele prega Jesus. Aonde? Dentro de nós e não fora. Amém? O Evangelho, o Senhor Jesus, nós não pregamos, sabe, para poder, o seu contexto. Nós não pregamos para as coisas que estão em nosso ao redor. Nós pregamos para uma mudança, para uma transformação de dentro para fora. E Paulo reconhecia muito bem isso, porque Paulo teve um verdadeiro encontro com o Senhor, que moveu tanto a mente, o coração, as estruturas de Paulo, que aquele homem foi transformado de dentro para fora. Então ele vai dizendo que o ministério da nova aliança, ele age dentro do nosso espírito, lá dentro de nós, ele mexe lá dentro de nós. E como também, irmãos, a gente vê que muitos ainda vivem o ministério da nova aliança. Muitos ainda não conseguem, queridos, sabe, viver essa nova aliança dentro deles e ainda estão fazendo o quê? Vivendo a obra da lei. A obra da lei transforma o homem por fora, não consegue transformar o homem por dentro, porque a obra da nova aliança é a obra do Espírito Santo. Então só o Espírito Santo pode transformar as pessoas, só o Espírito Santo pode nos transformar, amém? Por quê? Por dentro. É por dentro que ele começa o trabalho, é por dentro que ele começa a ação. E Paulo, ele vai dizendo que se nós esquecermos dessa aliança, irmãos, nós vamos continuar vivendo na velha aliança, sendo que a nova é superior à velha. Paulo vai dizendo que a lei, sabe, querido, é o ministério da letra, mas o Evangelho é o ministério do Espírito, é o ministério do Espírito de Deus. Então, enquanto a letra mata, o Espírito vivifica. Nós estamos no ano do avivamento, nós estamos no ano, irmãos, sabe, que nós estamos buscando em Deus, sabe, queridos, essa aliança dentro de nós e não fora. Nós estamos buscando em Deus essa transformação dentro do nosso coração, para que o ministério da graça não seja isso daqui, mas que o ministério da graça de Jesus esteja refletido dentro de um homem transformado, de uma mulher transformada, para revelarmos, sabe, diante do mundo e aonde nós estivermos, querido, o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Porque, irmãos, regras não mudam, sabe? Não muda o ser humano. Eu posso até fazer, que nem quantas vezes você chega numa empresa que é cheia de regras. Então vocês vão ter que cumprir horário, vocês vão ter que cumprir um monte de coisa, usar uniforme, bater cartão, não fazer isso, não fazer aquilo. Mas isso não muda o teu caráter. Isso muda, sabe? A regra faz com que você, querido, viva de aparência exterior. Mas quando Paulo começa a dizer da vida do Evangelho dentro de nós, nessa nova aliança, no poder do Espírito Santo, ele começa a mudar a nossa vida por dentro e nós começamos a amar a glória de Deus. Aleluia. Se eu não amar a glória de Deus, eu não vou buscar Ele em primeiro lugar. Se eu não amar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu jamais, sabe, querido, vou desejar contemplar a tua face, a face do Senhor. Eu vou querer contemplar as bênçãos, eu vou querer contemplar as vitórias, eu vou querer contemplar os milagres, mas não vou, sabe, queridos, sossegar somente contemplando a glória de Deus. E nós temos que ver que a glória de Deus, que a glória de Jesus, é diferente daquela glória que Moisés recebeu quando estava, sabe, lá no Sinai com Deus. Vocês lembram que o rosto de Moisés brilhava, né?
Ele passou 40 dias com o Senhor e a glória, né, do Senhor veio sobre a vida, sobre a face de Moisés. E Moisés desce e ele teve que se cobrir com um véu, porque a glória era imensa. Mas, irmãos, aquela glória, a glória do Sinai desaparece. Ela desapareceu, mas a glória de Jesus se renova em nós todos os dias. Todos os dias eu tenho que ser um novo crente. Todos os dias, sabe, irmãos, eu tenho que renovar essa aliança dentro do meu coração. Todos os dias eu é que tenho que ansiar por ver a glória de Deus na minha vida. Eu preciso, meus irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós se aquietamos e nos conformamos com a glória do lado de fora. E a glória do lado de fora, ela é temporal. Agora, a glória do lado de dentro, trabalhando dentro do nosso ser, irmãos, essa glória traz as bênçãos de Deus, que é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. E é isso que nós precisamos, desse Cristo mais em nós. Nós precisamos viver mais esse evangelho dentro de nós. Por quê? Porque muitos queridos hoje, por que estão desfalecendo? Porque estão contemplando a glória da lei. E a Bíblia vai dizer aqui, Paulo diz que a glória da lei, o que ela fazia? Mantinha os olhos encobertos, né? E depois ia se desaparecendo, né? Agora, o que vai acontecer? Eles iam vivendo naquilo que eles esperavam, que eles queriam, mas eles não poderiam contemplar, irmãos, a presença de Deus, mais do que tudo que Jesus possa fazer por mim e por você. A maior dádiva, o maior presente é nós sentirmos, nós vivermos a glória de Deus. Aleluia. Nós temos essa glória sobre nós. E é por isso que Paulo aqui, irmãos, ele vai falando do ministério dessa nova aliança, né? De uma nova maneira de se relacionar com Deus. Nós temos que parar de ser religioso para poder se relacionar com Deus debaixo da lei, sabe, irmãos, com esses olhos encobertos, olhando tudo, sabe, fisicamente, temporariamente. Nós não vamos conseguir nos manter na presença de Deus, porque o relacionamento com Deus tem que ser algo mais profundo, e ele não é feito pelas coisas, ele é feito pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que vem transformando a nossa vida dia a dia, para que nós possamos ter um relacionamento com o Senhor Jesus. É esse Espírito Santo que vai habitando em nós, que vai, sabe, nos transformando cada dia, para que nós possamos nos relacionar com Deus. A gente vê que é tão difícil relacionar com o ser humano, né? É tão difícil relacionar, porque o ser humano é difícil. E agora com Deus que a gente não vê? Não pensam vocês que Deus não é difícil, porque Deus não muda muito não, irmãos. Deus é categórico. Deus, ele ainda, sabe, Deus, ele tem opiniões formadas a nosso respeito, que ele vai muito mais além do que um presente, do que um piquenique, do que um abraço. Sabe, para Deus, o amor de Deus é um amor de verdade, um amor que tem ciúme, um amor que não reparte você com o mundo, um amor que não reparte você com o pecado, um amor que não reparte você com o diabo. E muitas vezes, né, nós não conseguimos se relacionar com as pessoas, e aí a gente vai achando que do jeito que nós se relacionamos com as pessoas, é o mesmo jeito que nós vamos se relacionar com Cristo. E Paulo sabia disso, e ele pôde falar, por isso que nós não desfalecemos, porque o ministério que eu recebi não é segundo os homens, não é segundo a lei, mas é segundo a misericórdia do Senhor. Por isso eu não desfaleço. Por isso nós não desfalecemos. Quando nós vemos, irmãos, que o ministério de Deus que habita em nós, que nos dá força para orar, para realizar as obras de Deus, para sermos transformados, queridos, sabe? Ela vem do Espírito. Ele vem do Espírito Santo. E isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso que nós começamos a olhar desta forma. Muitas vezes nós estamos na igreja há tanto tempo e ainda não experimentamos a glória de Deus. E aí, quando tem aquele que experimenta a glória de Deus, a gente começa ainda a falar, pô, esse cara está na carne. Essa pessoa aí não é assim. Porque muitas vezes a gente conhece Deus de ouvir, mas não conhece de viver nem andar com Ele. Por quê? Porque precisa intimidade. Para estarmos na presença de Deus e buscar o Senhor, queridos, acima de todas as coisas, eu preciso ser renovado diariamente. Aleluia. Diariamente, irmãos, diariamente. Então, que nós venhamos basear o nosso relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, não pelas obras, mas sim por essa aliança,
mas sim por esse Espírito que habita em nós, amém? Que nos transforma dia a dia para vermos e contemplarmos a glória do Senhor. Quando Paulo, em Éfeso, ele chama os irmãos, sabe, queridos, e ele diz para eles: olha, vocês foram batizados, né? Mas já foram batizados no Espírito? Porque o Espírito Santo, meus irmãos, é aquele que traz poder para vivermos a vida do Evangelho. Não é viver a vida, sabe, irmãos, dos marketing que está tendo aí. Cada igreja tem um modelo, cada igreja tem uma forma, cada igreja tem uma característica. Mas o que nos conduz, irmãos, o que nos mantém, sabe, que no relacionamento com Cristo é o seu Evangelho. Não tem outro, é o Evangelho do Senhor Jesus. E aí você vai dizer: mas o que é Evangelho, pastor? Evangelho é as boas novas, que testifica que Ele, sabe, morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, ressuscitou, meus irmãos. É a vida de Jesus. E é isso que nos torna o quê? Sabe, firmes para não desanimarmos, sabe, para colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Sabe, irmãos, muitos já estão procurando Jesus. Muitos estão dentro da igreja procurando Jesus, porque procura Jesus de várias formas, mas esquece de olhar Jesus dentro do seu coração, que é o quê? Uma transformação genuína. Jesus muda, Jesus transforma, Jesus ele trabalha de uma maneira muito grande dentro do nosso coração. Porque quando falamos de Evangelho, falamos de relacionamento com Cristo, para contemplarmos a sua glória e sermos transformados por Ele. Irmãos, eu almejo todo dia ser uma pessoa melhor. Eu almejo todo dia ser um crente melhor. Eu almejo todo dia dar passos maiores para o meu Deus. Eu almejo todos os dias, irmãos, sabe, procurar entender os planos de Deus para a minha vida, a conhecer a mente de Deus, a conhecer o que Ele tem preparado para mim, para que eu não venha renunciar, para que eu não venha desfalecer, para que eu não venha retroceder, para que eu não venha parar. E para isso eu preciso dessa mudança. Eu preciso todo dia, irmãos, todo dia eu preciso falar para Deus: Senhor, renova em mim, né? Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito forte, inabalável, Senhor, né? Muda, transforma todos os dias o meu ser. E é isso que nós temos aprendido com o apóstolo Paulo hoje. Amém? Irmãos, mantenha o ministério da graça. Mantenha o ministério, aleluia, do Evangelho do Senhor, que foi dado por misericórdia. Misericórdia da graça de Deus, que é reconhecimento, querido, não pelas obras, não é por nosso mérito. É por isso que muitas vezes a gente não entende o agir de Deus, porque a gente acha, porque eu dizimo mais, porque eu dizimo menos, porque eu faço mais, eu faço menos, Deus vai me amar mais do que aquele. Não vai, irmãos. Nós não fomos salvos, sabe, que pelas obras e nem pelos méritos, mas nós fomos salvos pela misericórdia graciosa de Deus. E quando eu entendo isso, eu não desanimo. Eu não desanimo, porque, irmãos, a minha força, a tua força não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com Deus. Quanto mais eu tenho de Jesus em mim, mais eu caminho. Mais, sabe, querido, eu me animo. Mais eu busco. Mais, sabe, eu quero estar na presença dEle para contemplar a sua face. Então, quando nós conhecermos verdadeiramente o poder do Evangelho, ninguém vai mais desanimar. Pode ser diante do que for, não iremos desanimar. Nós podemos até se abater, como diz aqui a palavra. Nós podemos até ficar triste, nós podemos chorar, nós podemos até, não é verdade? Sei lá, parece que tem dia que a gente não tem força para nada, mas, querido, nós não vamos desanimar. O Ministério de Louvor canta aqui um escape, não é? Tentaram parar a igreja muitas vezes, e vão tentar várias vezes ainda. Mas a igreja é triunfante, você é triunfante. Se você manter essa aliança com Jesus, se você, sabe, queridos, vê que você foi salvo por misericórdia, pela graça do Espírito Santo, e que você hoje não vive mais debaixo da lei, mas debaixo da aliança de Cristo, que é por misericórdia que nós fomos salvos, nós vamos reconhecer que o poder que habita em mim, que habita em você, é o poder de Cristo. Aleluia. É o poder de Cristo, não tem nada a ver conosco. Louvado seja Deus. E Paulo está falando, queridos, sabe, para uma igreja que estava cheia de problema. Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios. Uma igreja com pecado, uma igreja com dúvida, uma igreja com autoridade apostólica duvidosa. Eles estavam duvidando da autoridade de Paulo. Sabe, Paulo havia sofrido, querido, prisões. Paulo havia sofrido açoites. Paulo estava ali conversando com aqueles homens e disse: não desanime.
transformação diária. É diferente quando você chega a contar um problema, o que essa pessoa fala? Vamos orar. Orar é importante, irmão, mas a oração com a fé sem obra é morta. Muitas vezes é necessária uma ação da gente, de você pegar na mão dessa pessoa e falar, não desfaleça, não desanime, porque você não está sozinha, você tem Cristo, você foi salvo, não foi pelos teus méritos, foi pela graça e a misericórdia de Deus. Então Paulo estava no meio de tanta luta, de tanta dor, de tantos problemas na igreja, ele estava falando assim, olha, o que nos mantém de pé, o que nos faz manter o foco, o que nos faz ver a glória de Deus, não é nós, é aquele que habita em nós, o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito. Aleluia. É por isso, meus irmãos, que uma pessoa crente pode passar por tanta dificuldade, sabe? Ela é humilhada, ela é traída, ela é roubada, sabe? Acontecem tantas coisas na vida do crente e o crente está lá na igreja. E o crente não desanime, o crente está no culto, e o crente está orando, e o crente está servindo, e o crente está abençoando. Por quê? Porque ele é transformado, irmãos. Sabe, ele entende que o evangelho da graça, que o evangelho, as boas novas de Cristo, que determina que é ele que é o nosso Salvador, está dentro desse crente, está dentro dessa pessoa. Ele entende o que é evangelho. Evangelho que nós não recebemos do pastor, nós não recebemos do homem, recebemos do Senhor Jesus Cristo. A história do evangelho não é a minha, não é a tua. A história do evangelho é do Senhor Jesus Cristo, o Salvador para toda a humanidade. Ele é as boas novas. Ele é, aleluia, aquele que precisa habitar em mim. E Paulo entendia isso de uma maneira tão maravilhosa que quando ele estava pregando, ele chegou a dizer, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É Ele que tem que aparecer, é Ele que tem que florescer. Eu quero ver a glória dEle, eu quero mais dEle na minha vida. Esse tem que ser o nosso anseio, meus irmãos. Essa essência do vaso de barro é a essência do evangelho, sabe, trazida e alimentada pelo poder do Espírito Santo, que nos dá entendimento das coisas de Deus. Por que hoje nós podemos gastar aqui anos, horas, tempo pregando e muitas mentes não são abertas? Porque a própria palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele vai falar, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos cegos pelo seu amor. Ah, irmãos, quando eu entendo isso, eu vejo, sabe, eu começo a entender, meus irmãos, aleluia, que quando nós queremos uma igreja que cresce, uma igreja numerosa, uma igreja transformada, uma igreja abençoada, o que nós precisamos? Pregar o Evangelho. Anunciar Jesus Cristo, cada dia mais, para que, sabe, querido, através de a gente anunciar o Evangelho, a gente não vai desanimar, a gente não vai ser paralisado por qualquer coisa. Irmãos, aqueles homens cheios do poder de Deus, nada paralisou aqueles homens. Amém. Nós não passamos ainda nem um terço do que Paulo, Silas, Lucas, sabe, esses homens sofreram. Como domingo, falando do mártir Estevão. Mas aqueles homens não desfaleceram. Aqueles homens não desanimaram. Por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho foi pregado. E eles não receberam, querido, qualquer palavra. Eles receberam a aliança que vem de Cristo, que habita em nós. Aleluia. O Espírito Santo veio sobre eles para afirmar e reafirmar que eles eram aceitos, eles eram amados de Deus, eles tinham sido perdoados, vivificados e abençoados. E porque agora Herodes ia parar, a prisão ia parar, o vento ia parar, nada parava aqueles homens. Aleluia. Porque o Evangelho é isso, é fazer eu e você reconhecer o amor de Deus. Amém. O Evangelho é fazer eu e você, queridos, sabe, entender que nós fomos perdoados e que nós não pagamos nada por isso. O que nós temos que fazer agora, irmãos, sabe, é conservar, sabe, queridos, é manter
muitas vezes, irmãos, sabe, nós estamos acessíveis a tantas coisas, mas menos a glória de Deus. E é isso que nesses dias, nesse tempo, às vezes eu estou ouvindo pastores, estudos, às vezes eu estou estudando a palavra, irmãos, todos nós estamos acessíveis nesse tempo, sabe, querido, ao Evangelho. Nunca teve um tempo tão fácil de se pregar o Evangelho, como hoje, como agora, nesse tempo que nós estamos. Como eu disse, Evangelho, queridos, é boa nova, é boa notícia, sabe? É feliz anúncio, é plano de Deus para a felicidade e salvação daqueles que nele crêem. Então não tem outra coisa, sabe? Nós precisamos focar mais a nossa vida, sabe, que nesse Cristo, nesse Evangelho que nos foi anunciado, sabe? Depender mais do Espírito Santo, queridos, e não nos desanimar. Sim, muitas vezes as situações serão desfavoráveis. Muitas vezes, irmãos, nós vamos passar tantas lutas para o lado de fora, mas o importante é o que você é por dentro, o que nós somos por dentro. Paulo, ele chegou a dizer, aquele homem, irmãos, que estava ali, ó, preso, açoitado, amarrado, né, e até mesmo questionado, será que ele é apóstolo mesmo? Ele não andou com Jesus, ele não viu a morte, ele não viu a ressurreição. Aí ele diz que ele era o filho abortivo, porque ele não viu Jesus quando morreu, nem quando ressuscitou, mas ele viu Jesus na estrada de Damasco. E Jesus falou com ele face a face. Ele reconheceu, irmãos, o ministério que ele recebeu de Cristo era, sabe, o Evangelho salvador da graça de Deus. E isso transformou Paulo de uma vez, que as situações desfavoráveis do lado de fora nunca, sabe, que ele fez aquele homem desanimar. Nunca fez aquele homem, sabe, esquecer, porque o Evangelho não estava aqui do lado de fora, na minha mesinha, lá no meu computador. O Evangelho estava dentro do coração de Paulo. O Evangelho tem que estar dentro do nosso coração, meus irmãos. Ele tem que estar vivo dentro de mim. Ele não é as boas novas, não é ele que traz, meus irmãos, sabe, as boas notícias do reino, do plano de Deus para a minha vida. Então eu não posso deixar o Evangelho na minha partilheira, eu não posso deixar o Evangelho na minha escrivaninha. Eu tenho que trazer o Evangelho da graça e plantá-lo dentro do meu coração para mim poder ver a glória de Cristo. Aleluia. E ter uma mudança diária na minha vida todos os dias, através do quê? Do poder de Deus. É o poder de Deus, meus irmãos. E isso não vai deixar você desanimar. É isso que é a nossa motivação de olhar para o alvo. Essa é a motivação de nos manter na presença de Deus. Essa é a motivação. Eu costumo dizer que muitos falam assim, poxa, a igreja tem tanto problema. A igreja tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Quando é que a igreja nos trouxe problema? O ser humano que às vezes é problemático, mas a igreja não tem problema. Irmãos, nós precisamos começar as coisas do outro ângulo, do outro olho. Nós temos que ver, irmãos, que quando você começa a olhar desse jeito, você vai desanimar. Quando você começa a olhar o homem, você começa a olhar a carne, você começa a olhar os defeitos, você começa a olhar as fraquezas. E aí, queridos, nós começamos a desanimar. Mas que hoje seja o motivo de eu e você ficar firme. O motivo, irmãos, não seja, sabe, aquilo que venha, sabe, no nosso exterior, mas seja aquilo que está dentro do nosso interior. Amém. Que você sinta assim esse vaso de barro, com a essência do Evangelho dentro de você, que testifica para você o quanto que você é amado, o quanto você foi perdoado, o quanto que o Senhor te vivificou e o quanto que o Senhor quer te renovar a cada dia. A cada dia, meus irmãos. O rei desse século, ele vai tentar roubar, ele vai tentar, irmãos, sabe, confundir a nossa mente, e através do quê? Através até mesmo das pregações, através mesmo de ensinos, irmãos, que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas lembre, Jesus é luz, amém? Ele é a luz do nosso entendimento. É o Evangelho que traz a luz do Senhor para o nosso coração, amém?
Então é por isso que nós vamos continuar buscando. Senhor, faz isso no meu coração. Eu preciso me apaixonar pelo Senhor de novo. Senhor, eu não tenho mais aquela sede, eu não tenho mais aquele amor, sabe, Senhor? Sabe, mas está meio apagada a minha chama. Olha o Espírito Santo. Espírito Santo, traz a chama do primeiro amor. Arde em mim a chama do meu primeiro amor por Jesus. Senhor, eu preciso me apaixonar novamente pelo Senhor. Eu preciso apaixonar novamente pelo Teu Evangelho. Sabe, Senhor, eu preciso, Senhor, queimar o meu coração quando eu ler as Escrituras, porque ela que revela o Cristo que habita em mim. Eu quero ver a Sua glória na hora dos meus apertos, na hora das minhas lutas, na hora das minhas dores, na hora dos meus confrontos, na hora que eu estiver sozinha nos meus vales. Eu quero saber, Senhor amado, aleluia, que o Senhor está comigo. O Senhor é o Cristo revelado dentro do meu coração, para que eu possa levar esse Cristo para os outros, para que eu possa dar testemunho desse Cristo para os outros. Vocês sabiam, irmãos, que o vaso, ele não é mais precioso do que o tesouro. O que é precioso aqui, que Paulo diz, é o tesouro que está dentro do vaso, porque o vaso é de barro. E ele vai dizendo assim, que esse tesouro, ele é mais valioso que o vaso, e que no meio da pressão, que no meio, irmãos, da dificuldade, sabe por que nós não desanimamos? Porque nós estamos firmes em Deus, e esse vaso tem que ser quebrado, para que o tesouro apareça. Aleluia. Quando a gente canta assim, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser o vaso novo. Quando Deus quebra o vaso, é para saber que tesouro está guardado dentro dele. Quando Deus me quebra, quando Deus te quebra, qual é o valor que tem dentro de nós? Qual é a preciosidade? Qual é a essência, né, que sai quando o vaso é quebrado? Porque, irmãos, como eu disse, o mais valioso não é o vaso, é o que está dentro dele. Então, o mais valioso é Jesus. Quando somos quebrados pelos problemas da vida, é aí que Cristo tem que aparecer. É aí que Cristo tem que florescer em nós, irmãos. Amém? Porque quanto mais fé nós tivermos no Senhor, sabe, nós vamos entender que jamais seremos abandonados. Aqui vai dizendo para terminar, irmãos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Mas para mim sentir, irmãos, que na tribulação, sabe, eu não sou afligido nem angustiado, porque Cristo está dentro de mim. A glória desse Deus, sabe, querido, preenchida por esse Evangelho. Quantas vezes nós vamos ver que nós não ficamos solitários, que no meio da perseguição você não está sozinho, porque Cristo está com você. Cristo está dentro do teu coração. Nós podemos passar por sofrimento, nós podemos, sabe, passar por tantas dificuldades, mas o que a palavra diz? Que o sofrimento nós trazemos no nosso corpo o morrer de Cristo. E o sofrimento é trazer as marcas de Cristo no nosso corpo. E muitas vezes nós achamos que Deus nos abandonou quando nós estamos sendo provados. Não, talvez você está sendo provado porque cada dia mais você está tendo mais de Deus em você. E Deus não vai deixar você desfalecer. Aqui vai dizendo ainda que nós somos atribulados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Cristo se manifeste também em nosso corpo. Amém, meus irmãos? É isso que eu quero deixar. Viva na graça do poder do Espírito. Viva, sabe, querido, debaixo, sabe, querido, desse evangelho que transforma a vida, que é poder de Deus para nos renovar todos os dias.
Procure, né, focar, sabe, querido, nisso. Procure focar nas coisas que são eternas. Procure focar não só naquilo que é externo, mas naquilo que é interno. Porque aquilo que é interno, querido, ele é duradouro. É aquilo que vai, né, fazer a diferença, não é verdade, no nosso posicionamento neste mundo. Paulo, ele diz, eu creio em Jesus, por isso eu falo. Falamos, irmãos, daquilo que nós cremos, né? Falamos daquilo que nós cremos. Eu sei que as lutas têm sido muito difíceis, mas é por isso que nós não desfalecemos. Se eu me apegar a tudo que o povo diz, a tudo que a moda cria, a tudo que os YouTubes, a tudo que as redes sociais ensinam, sabe? E me afastar do Evangelho, que é poder de Deus para a minha salvação. Se eu continuar sendo religioso, irmãos, sabe? Ainda vivendo, né, com as regras, né, da lei, eu jamais vou provar, irmãos, a nova aliança, a graça de Deus que me perdoou, que me salvou, que tem me vivificado e que tem transformado o meu coração. Nós precisamos, nesse tempo que se chama hoje, meus irmãos, sabe, viver essa plenitude do Espírito. Por isso esse avivamento. Esse avivamento não vai trazer nada, meus queridos, materiais para nós. Pode até ser que Deus tenha misericórdia e traga, mas ele vai explodir dentro do nosso coração para uma mudança transformante, irmãos. Sabe, que a gente vai poder, sabe, como diz aí, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Aquele povo, sabe, lá do Salmo 126, eles estavam voltando do cativeiro, eles ainda não tinham reconstruído Jerusalém, eles ainda não tinham comprado casas, eles ainda não tinham comprado carro, eles ainda não estavam ainda com a vida estabilizada, mas a promessa de Deus havia se cumprido, eles haviam sido retirados do cativeiro, eles estavam voltando e eles começaram a salmodiar. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E diz que as nações puderam contemplar, sabe, querido, que grandes coisas o Senhor tinha feito por eles, a ponto de eles estarem sonhando, a ponto de dizer assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, porque, irmãos, sabe, a promessa de Deus é verdadeira, ela não falha, mas antes de cumprir a promessa, o Senhor queria, sabe, aquele povo pudesse entender que Deus tinha um legado, o Senhor escolheu eles para ser o seu povo, passasse pelo que passar, mas Deus havia escolhido para ser o seu povo. Deus te escolheu para que você, aleluia, tenha, sabe, querido, essa marca dentro do teu coração, o Evangelho da graça, a luz divina de Jesus, que brilhe todos os dias no teu coração e que não te deixe desanimar, que você seja esse vaso de barro, querido, sabe por quê? Você é o veículo de Deus, sabe, você é o tabernáculo do Senhor, sabe, nós somos, querido, essa igreja, tabernáculo ambulante de Deus, aonde você está, olha o privilégio, Jesus está contigo. Aleluia! Aleluia! E o que é veículo? Veículo é nós carregarmos alguém que é maior do que nós. Não é assim que o seu carro faz? O seu carro leva lá 4, 5 pessoas dentro do carro, dentro daquele veículo, te transporta, te dá segurança, não é verdade? Facilita a tua vida. Então nós somos os veículos de Deus, nós somos o veículo do Espírito Santo, alcançado pelo poder do Evangelho. Aleluia. Quando eu entendo isso, meus irmãos, aleluia, eu não me importo de ser quebrado. Quando eu entendo que eu sou esse vaso, que desse veículo que carrega alguém maior do que eu dentro de mim, sabe, queridos, eu vou ver que aquilo que eu estou levando é maior do que qualquer revelação. E não tem, queridos, e é isso que o diabo luta. Porque o diabo, irmãos, ele não quer que você veja a glória de Deus. O diabo não quer que você contemple. O diabo quer que você só veja problema, dificuldades, trevas, tribulações, aflições. Mas uma coisa você pode dizer hoje: eu sei quem tem o Cristo. Amém. Nós podemos falar para a nossa luta: olha, está doendo, está ardendo, está ruim, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Evangelho de Jesus é poder de Deus para me salvar. É poder de Deus aonde eu posso confiar. É poder para mim prosseguir. É poder para me manter o foco, porque eu sou escolhido. Amém. Nós temos que ter essa identidade. Não deixe que as dificuldades roubem a identidade sua do Senhor. Não, jamais.
Creia nisso, irmãos. Não pôde roubar dos apóstolos, não pôde roubar de Jesus e também não pode roubar dos seus servos, da sua igreja. Quando nós entendemos isso, Satanás vai ser derrotado. Porque o diabo, ele quer aumentar a pressão, como Paulo disse. Ele quer aumentar a pressão para você desanimar. Mas o que nos faz manter o foco e continuar, amém, meus irmãos, é o ministério da graça, o ministério da misericórdia do Senhor, a qual nós lembramos que Ele habita em nós. Então, nessa noite, mantenha o foco. Mantenha o foco, amém, olhando para o Senhor, cada dia mais, e que você busque mesmo essa glória de Deus, para que ela habite dentro do seu coração, amém? Como eu disse, na velha aliança, na lei, a glória no Sinai habitava para o lado externo, né? Moisés veio, cobriu o rosto, mas depois de uns 40 dias, a glória desvaneceu. Mas agora a glória vem dentro de nós, e essa glória não pode desvanecer. Essa glória precisa permanecer, porque ela é a força para você continuar. Ela é a força para você vencer as suas lutas, as suas batalhas. Ela é a força para você vencer você mesmo, porque nós lutamos todos os dias contra o pecado, contra a nossa vontade, e é essa força que nos dá essa certeza que Cristo está em nós e que jamais estaremos só. O diabo vai dizer que você não consegue, que você não dá, sabe, irmãos? Mas Deus vai estar ali do teu lado, amém? Vai estar ali dentro de você, afirmando que eu estou contigo. Amém? Que nessa noite o Filho de Deus continue habitando no teu coração e que o poder do Evangelho te renove todos os dias, sabe? Para que você nunca venha desanimar, para que você sempre caminhe em prol, amém, da sua vitória, olhando para Jesus, sabendo que Ele é consumador e autor da nossa fé. Amém? Vamos colocar de pé? Aleluia. Vamos orar neste momento, amém? Aleluia. Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele resplandeça essa glória sobre nós, que nós venhamos ver essa glória de Deus dentro de nós, que nós venhamos ter experiências com o Senhor, ver o Senhor, que é nas horas da tribulação, das dificuldades, que o nosso coração não desanime, que o nosso coração não enfraqueça, que o nosso coração não se desespere nos momentos de dificuldade, sabe? Mas que vocês possam, aleluia, renovar essa esperança do Evangelho que habita em nós, através do Espírito Santo e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus soberano e amado, neste momento, meu Deus, nós oramos, Senhor. Nós oramos, meu Deus, como o apóstolo Paulo naquele dia. Nós declaramos, Senhor amado, que recebemos o ministério da graça. Ministério da graça, meu Deus querido, que veio sobre nós na revelação do Evangelho, através da sua palavra. Cristo foi nos revelado, Senhor, e hoje Ele habita em nós, Senhor amado, por sua misericórdia. Nós pedimos, ó Deus, aleluia, que através dessa afirmativa, meu Deus, da sua palavra, o nosso coração não desfaleça nas horas difíceis, nos momentos, meu Deus, de luta, de dificuldade, de provação, mas que nós venhamos ter a certeza que não estamos, meu Deus, só, nem abandonado, mesmo atribulado, mesmo, meu Deus amado, perseguidos. Ah, Senhor, Tu estás conosco, a presença do Senhor está conosco, operando uma obra maravilhosa dentro de nós. Pai, queremos ver a Tua glória, sentir a Tua glória, a Tua presença. Coloca nos nossos corações a certeza do Teu amor, a certeza, meu Deus, que fomos salvos, perdoados, amados, vivificados, Senhor, através, meu Deus, do poder regenerador do Senhor. Que nós continuemos, meu Deus amado, olhando, meu Deus, nesse ângulo. Não deixe o diabo, meu Deus amado, vir, meu Deus querido, oh meu Deus, trazer, meu Deus querido, cegueira, meu Deus, ao nosso entendimento, mas que o nosso coração se abra. O diabo quer nos ver rejeitar Jesus, o diabo quer nos ver voltar para trás, o diabo quer nos ver paralisar, mas essa noite, meu Deus querido, nós buscamos força no Senhor, nós buscamos força na Tua palavra, nós buscamos força no Teu Santo Espírito, para vencermos, meu Pai amado, o dia mal, para vencer as dificuldades, para vencer, meu Deus querido, as provações, porque nós sabemos que o Senhor, meu Pai, é aquele, meu Deus, que tem um caminho plano preparado para cada um de nós. O Senhor é o sol, meu Deus amado, que brilha no nosso caminho, nos levando em direção aos Seus propósitos, em direção às Suas promessas. Ah, se cai a subianda, rabacheva, andarabadai, o mesmo Deus que ajuda o
passado age no presente. O mesmo Deus que estava sobre a vida de Paulo, de Pedro, de Silas, também está nessa igreja, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, dando força e coragem, Senhor, para que eles possam prosseguir, para que eles mantenham o foco, meu Deus amado, em Ti, para que eles possam ver a glória de Deus, a transformação diária dentro dos nossos corações, para que nós possamos, meu Deus amado, aleluia, ter a certeza, meu Deus querido, aleluia, que o Senhor é o nosso Deus, engrandecido seja o Senhor, meu Deus, a cada dia. Oramos, meu Deus amado, seja, meu Deus querido, o motivo da nossa alegria, o motivo, meu Deus amado, aleluia, seja o nosso despertamento, do nosso avivamento. Vem, Senhor, lutando as batalhas. Eu oro agora, Senhor querido, para nossa irmã Ayla, meu Deus, levai a subianda, nabaxe, cantarabadai, vai ao encontro, meu Deus, dela, vai ao encontro da sua casa, da sua família, da sua saúde. Oramos por aqueles que estão abatidos, oramos por aqueles que estão enfraquecidos, oramos por aqueles, meu Pai, que por situações adversas paralisaram, foram vencidos pelo cansaço, foram vencidos pela fadiga, foram vencidos pelo desânimo. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor os alcance, Pai, para que o Senhor, meu Deus, acenda a chama no coração, para que o Evangelho da graça volte a queimar no coração dos meus irmãos, volte a queimar, meu Deus amado, trazendo, meu Deus querido, um renovo, trazendo uma transformação. Não deixe que ninguém desfaleça pelo caminho. Dá de beber, Jesus, dá de beber nessa noite da água da vida, dai a subianda na baixeta da ramadai, aquele que estão, meu Deus amado, em aflição, quantos enfermos, meu Deus, quanto com algos contrários, Jesus, o Senhor é médico por excelência, o Senhor é aquele que tem autoridade para os ventos, Senhor. Só o Senhor pode parar, meu Deus, as tempestades, só o Senhor pode parar cada processo, o Senhor é aquele que sabe o tempo determinado da nossa prova. Vem, meu Deus, vem animando, vem fortalecendo, que cada um de nós, meu Pai, continue, meu Deus querido, vendo essa glória, Senhor, que nos transforma no pequeno Cristo, diariamente, Senhor, que venhamos ter a Tua mente, que venhamos ter, meu Deus amado, aleluia, Senhor, a Tua graça, a Tua presença em nós. Cuida, Senhor, cuida de cada um, Senhor, transforma-nos, Senhor. Nós queremos resplandecer a Tua glória, nós queremos, meu Deus, declarar, Senhor, aleluia, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso amparo, o nosso abrigo. Senhor, estamos terminando o mês, até aqui nós sabemos como foi, os próximos dias, o próximo mês não sabemos, mas já colocamos tudo no controle da mão do Senhor. Já pedimos, meu Deus, que o Senhor seja a nossa força interna, a nossa força, Senhor, motora, a nossa força, Senhor amado, restauradora, diária, Senhor. Quando nós pensarmos em desanimar, o Teu Espírito venha, meu Deus, nos fazendo lembrar, Senhor, desta aliança, nos fazendo lembrar que o Senhor está em nós, nos fazendo lembrar que somos esse vaso, Senhor, somos de barro, mas dentro de nós há algo precioso e valioso, que é o Espírito de Deus, é a essência da graça do Senhor. Por isso, Cristo amado, fica conosco, Senhor, e nos abençoa, nos fortalece na marcha, Senhor, da vitória, que nós venhamos buscar o Senhor, meu Deus, aleluia, em primeiro lugar. E eu creio, meu Deus, que nada nos faltará. O Senhor é aquele que, mesmo que faltar, o Senhor é aquele que nos dará força, meu Deus, para resistir. Oramos, meu Deus, por aqueles também que não estão aqui hoje, alguns trabalhando, alguns estudando. Nós oramos para que eles também sejam alcançados pela graça, pelo favor do Evangelho, pela presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Guarde os meus irmãos, guarde as minhas irmãs, Senhor, guarde as nossas crianças, nossos jovens, guarda os nossos, meu Pai, adolescentes, guarda, meu Deus, as famílias, os obreiros, meu Pai, os pastores, os presbíteros, missionários, Senhor, guarda todo o Teu povo, Senhor. Assim eu oro e creio, meu Deus, porque o Senhor é o Deus conosco. Concede uma noite tranquila de paz, Senhor, e que amanhã, quando entrarmos na casa, meu Deus, querido pastor Daniel, entra conosco, continua a obra, Senhor, continua operando milagres, Senhor, tira o desânimo daquele pastor, tira o desânimo, meu Deus, daquela casa, daquela família, meu Deus, Senaia, canto, Rineia, Lamache, canta, Gabanai, Ria, Lamassubile, Comanai. Tu nos levantou como suporte, Senhor, Tu nos levantou, meu Deus, com acolhimento, vai na nossa frente, nos ajuda, Senhor.
Senhor amado, para que o teu nome seja glorificado. Assim, meu Deus, eu oro te agradecendo por esse dia, agradecendo já por essa noite e já agradecendo pelo nosso dia de amanhã, colocando todas as coisas nas tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Redentor e abençoador. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Pedir na igreja, pelos anúncios, em nome de Jesus. Fica firme, não desfaleça. Amém? Porque a vitória é grande em nome de Jesus.